Eles eram chamados de imortais, mas naquela noite até mesmo o silêncio parecia temê-los. Sob a luz vacilante das tochas, suas silhuetas avançavam como uma onda escura, disciplinada e invencível. Entre escudos reluzentes e lanças erguidas, corria um sussurro que atravessou séculos. A marcha que ninguém conseguiu explicar plenamente. O momento em que o exército mais temido do Império Persa desapareceu por algumas horas, deixando apenas medo e rumores no rastro. Muitos se perguntam até hoje o que realmente aconteceu na Noite Perdida, um enigma que nem mesmo os grandes cronistas ousaram descrever com clareza. Mas o que quase ninguém sabe é que aquela noite não começou no campo de batalha, e sim no coração do Império, onde alianças frágeis de ambições silenciosas moldavam o destino de milhares de soldados. À medida que se aproximavam de uma região montanhosa, onde a própria escuridão parecia observar cada passo, um detalhe inquietante se espalhou entre os comandantes persas. Havia sinais de movimentação inimiga, trilhas recentes, pequenos incêndios extintos às pressas. Nada disso era o suficiente para deter os imortais, soldados escolhidos entre a elite de todo o Império. Mas algo naquela noite parecia fora do lugar. Os mais velhos do grupo diriam, anos depois, que sentiram um peso incomum no ar, como se a terra estivesse guardando um segredo desconfortável. Mesmo assim, eles marcharam, porque era isso que faziam, porque era isso que se esperava deles. E você, que acompanha histórias como esta, pode aproveitar este momento para fazer parte dessa jornada também. Inscreva-se no canal e deixe seu like para que mais pessoas possam descobrir relatos tão antigos quanto profundos. Vamos continuar. O Império Aquemênida vivia um período de vasto domínio. Suas estradas conectavam mundos, suas cidades brilhavam sob o ouro dos tributos, e seus reis eram temidos e respeitados do Egito às margens da Índia. Sob Dario e depois Xerxes, a máquina militar persa parecia inalcançável. No coração desse poder estavam os imortais, a unidade de infantaria mais prestigiada, formada por 10.000 homens que jamais deveriam diminuir em número. Cada morto era imediatamente substituído, garantindo a impressão de que eram eternos. Em campanhas rápidas, precisas e brutais, eles avançavam como uma sombra inevitável sobre aqueles que ousassem resistir ao Império. Mas por trás dessa grandiosidade existia algo que poucos percebiam: conflitos internos, disputas por influência e sinais de revolta nas regiões fronteiriças começavam a corroer a confiança entre generais e nobres. Foi nesse cenário que surgiu Artabanes, um oficial de longa linhagem militar, cujo nome já carregava histórias de honra e violência. Ainda jovem, caminhava pelos corredores perfumados do Palácio de Susa, observando os aristocratas sussurrarem sua aprovação. "Meu filho, o mundo lá fora não perdoa os fracos", dizia seu pai enquanto treinava o garoto sob o sol escaldante. Artabanes cresceu disciplinado, implacável e profundamente leal ao Império. Quando recebeu o comando parcial de uma divisão dos imortais, não havia orgulho maior em sua família. Mas havia também uma sombra. Alguns diziam que Artabanes era ambicioso demais, atento demais aos erros dos outros generais e silencioso demais nas reuniões do alto comando. Outros diziam que ele carregava um passado marcado por uma perda que jamais aceitava explicar. À medida que tensões externas cresciam, rumores de uma mobilização grega nas montanhas começaram a surgir. Um grupo de aliados locais teria desertado, favorecendo forças que os persas consideravam irrelevantes. O alto comando exigiu resposta imediata e os imortais foram enviados para conter qualquer ameaça. Mas os caminhos eram estreitos, a região hostil e a lealdade dos guias locais estava longe de ser confiável. Cada decisão tomada naquela campanha reforçava a sensação de que algo estava prestes a sair do controle. Artabanes percebeu movimentos estranhos entre seus próprios homens, olhares desviados, mensagens atrasadas. O que ele não sabia, de os cronistas mais tarde, é que seus inimigos observavam cada movimento. A noite do desaparecimento começou sem aviso. O vento frio cortava o vale e nuvens densas escondiam a lua. Os imortais avançavam em formação impecável, quando uma ordem inesperada ecoou entre as fileiras. Uma mudança de rota, vinda supostamente dos batedores.
Artabanes hesitou, mas obedecer era parte do código. A trilha os levou a um desfiladeiro estreito, onde o silêncio era tão espesso quanto a escuridão. Subitamente, o som das botas parou. Tochas se apagaram misteriosamente, uma após a outra, consumidas por uma brisa que não vinha de lugar algum. Os soldados se entreolharam e, pela primeira vez em décadas, a tropa que jamais recuava deu um passo atrás. No alto das rochas, sombras se moviam, mas não eram inimigos, eram figuras solitárias, talvez moradores locais, talvez desertores, talvez algo mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais perigoso. Traidores. Sem aviso, uma chuva de flechas caiu sobre eles. As primeiras fileiras ergueram escudos, mas a formação se desfez na confusão. O desfiladeiro perfeito para emboscadas se tornara uma prisão. Artabanes avançou tentando reorganizar os homens, gritando ordens que ecoavam contra a pedra. O cheiro de poeira misturado ao suor pesado dos soldados criava uma atmosfera sufocante. Alguns tentaram escalar as laterais, outros recuaram. Em meio ao caos, Artabanes percebeu o erro fatal: confiar em informações falsas. Alguém dentro do próprio exército havia manipulado as ordens. E naquela noite, com o ataque vindo de várias direções, a disciplina lendária dos imortais quase se quebrou. Quase. Em um momento de clareza, Artabanes ordenou uma retirada controlada, usando o som das rochas para confundir os atacantes. Em pequenos grupos, os imortais desapareceram na escuridão, escapando por trilhas secundárias conhecidas apenas pelos comandantes. Quando a aurora surgiu, eles reapareceram, feridos, exaustos, mas vivos o suficiente para alimentar a lenda. E foi de manhã que perceberam o enigma. Nenhum corpo inimigo fora encontrado, nenhuma fogueira distante, nenhum rastro claro. Quem os atacaram naquela noite parecia ter se dissolvido no próprio ar. Assim nasceu a Noite Perdida, o acontecimento que cronistas registrariam com frases vagas, como se temessem dar detalhes demais ao papel. As consequências foram profundas. Artabanes retornou ao Tribunal Imperial para prestar contas. Alguns o acusaram de incompetência, outros o defenderam com fervor, dizendo que ele salvava a unidade da destruição completa. Investigações internas foram abafadas e o nome do verdadeiro traidor jamais foi revelado. A região onde a emboscada ocorreu permaneceu instável por anos e muitos soldados evitavam falar do que viveram naquela noite. No entanto, algo se manteve. A reputação dos imortais sobreviveu, agora envolvida em mistério. A Noite Perdida se tornou parte da identidade da tropa, um aviso silencioso de que, mesmo os exércitos mais poderosos, enfrentam sombras que não podem controlar. E você, que quer continuar explorando mistérios como este, inscreva-se no canal, deixe seu like e conte nos comentários qual império, rei ou batalha você quer ver nesta jornada. O passado ainda guarda muitas sombras, e algumas esperam para serem reveladas.